Boa tarde, amigos do canal Blog do Tolo, né? Rapidinho, a nossa série do LinkedIn voltando, para falar de um tema que está muito em voga, né? Eu queria, depois dos últimos programas do canal, explicar um pouco para o nosso amigo que está no LinkedIn, para o nosso amigo que também está no Blog do Tolo, que é algo que acontece nas escolas de samba bastante, mas que também acontece muito no mundo corporativo, que é a diferença entre roubo e má gestão, né? A gente vê muitas vezes nas escolas de samba e também no mundo corporativo, vi algumas vezes isso acontecer, acusarem, porque presidente tal tá roubando, diretor tal tá roubando. É lógico que às vezes pode ser realmente desvio financeiro, mas nem sempre isso é um desvio financeiro. Às vezes é simplesmente uma má gestão de recursos, uma escolha errada de gastos. E são coisas diferentes. E que há várias pessoas que confundem isso, que acusam até, né? Principalmente no caso das escolas de samba, em campanhas eleitorais, a gente percebe muito isso, porque a situação está roubando. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes o que acontece é que quem está no comando, o gestor, é um gestor honesto, mas que ele não tem as competências necessárias para tocar o processo pelo qual ele é responsável. E por conta de não ter essas competências, ele acaba fazendo uma má gestão desses recursos, gastando mal esses recursos, seja em termos de valores, né, pagando 3 no que vale 2, por exemplo, seja em termos mesmo de decisões de gasto, né? Por exemplo, uma escola de samba, isso é um exemplo real, aconteceu 2 anos atrás, em 2023, passou com uma comissão de frente com drone, botou um monte de escreveu palavras no céu, me foge agora o termo técnico, né? Mas escreveu palavras no céu, etc e tal, né? Aí gastou uma comissão de frente um valor absurdo. Aí as alegorias e fantasias tinham problemas seríssimos de acabamento. Esse é um exemplo de má decisão de gastos, né? Se gastou na pirotecnia da entrada da escola na avenida, e o que era mais importante, que era terminar a fantasia e alegorias, passou por problema de acabamento. Era um problema de decisão de gastos, né? Não de roubo, não de desvio financeiro, até porque tem que cuidar de desvio financeiro é a polícia, né? É a justiça. Mas é muito essa confusão, porque primeiro porque eu penso que no mundo do carnaval principalmente, um pouco no mundo corporativo também, mas no mundo do carnaval você tem um déficit de aprendizado de competências em gestão, você tem um déficit de acompanhamento e de aprendizado de competências em termos de orçamento, de decisões de gastos, até de controles de gastos muitas vezes, né? Embora isso não seja o maior problema. Então, você acaba tendo muitos episódios de má gestão, né? De gestões incompetentes aqui no sentido de não terem as competências necessárias para estar naquela posição, para exercer aquela função, né? Competências de gestão como um todo, de maneira básica, competências de gestão do negócio carnaval, com suas peculiaridades, com seus aspectos, com seus prazos, certo? E competências no sentido de decisões de gastos. Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado, quando a gente fala que gestor A, B ou C, esse cara é ladrão, esse cara tá roubando. É lógico que em 25 anos de carnaval, né, que eu acompanho mais de perto, e meus 30 anos de carreira corporativa, né, eu já vi alguns casos que realmente era roubo puro e simples. Mas eu estou vendo uma situação agora, e por isso foi o mote desse vídeo, que os gestores estão sendo acusados de desvio de recursos, que tem que ter auditoria, etc e tal, e na verdade está muito claro que ali o problema é falta de competências.
é má gestão, é gestão ruim dos recursos. Então, você tem 10 para gastar e acaba apresentando um carnaval de 5 na avenida, porque não tem as competências, né? Não tem o conhecimento do negócio do carnaval, não tem conhecimento de carnaval, né? Não delega para pessoas que têm esse conhecimento, então não tem as competências. Então é uma gestão que acaba sendo incompetente, não é? Mas incompetente no sentido estrito da palavra, incompetente no sentido de não ter as competências, né? Mas existe muito essa confusão de roubo com falta de gestão, ou com má gestão no sentido realmente de ser a gestão ruim dos recursos, uma gestão, para usar o termo corporativo, uma gestão longe de ser a gestão mais eficiente. Isso falta muito nas escolas de samba, falta uma gestão mais eficiente dos recursos, né? E muitas vezes é confundida por pessoas que estão de fora do processo, confundida por roubo, mas não, a gestão é honesta, mas é incompetente, né? E incompetente no sentido de não ter as competências, né? Sim. Eu me lembro de um caso que eu acompanhei corporativamente, tem uns 15 anos, que eu analisava uns projetos de investimento e na época o gestor acima de mim achava que os gestores desses projetos estavam tendo algum tipo de vantagem financeira. Eu comecei a olhar o primeiro, olhar o segundo, olhar o terceiro, ficou muito claro para mim que, na verdade, a figurinha que estava tocando aquele projeto não tinha levado um centavo, posto um centavo no bolso, mas não tinha competência para estar naquela posição e coordenar aquele projeto. É a mesma coisa de um gestor de uma escola de samba. Muitas vezes ele está botando um centavo no bolso, não tem competências, não tem conhecimento técnico, tá, para estar ali. Então, acho que a gente tem que entender muito bem a diferença entre roubo e má gestão. Eu diria que todo roubo, todo desvio de recursos, né, tipificado no Código Penal, é uma má gestão. Mas nem toda má gestão é desvio de recursos tipificado no Código Penal. É isso que eu queria falar, por conta da situação que está acontecendo no mundo do samba nesse momento. Eu estou vendo muita gente, até por questões de interesses, fazer essa confusão. E não é assim. Você pode sim ser honesto, mas não conseguir dar o melhor, fazer a gestão mais eficiente dos seus recursos. Acho que isso eu queria falar. É uma má gestão de recursos no sentido estrito do termo, e que quando eu falo em competência e má gestão, é no sentido estrito do termo, tá? Então, é mais um ponto onde o mundo corporativo é igual ao mundo das escolas de samba. Se você não tem as pessoas certas gerindo a alocação de recursos, e para isso ter um orçamento estruturado e feito antes é fundamental, né? Eu sou especialista nisso, tanto num lado como no outro, você acaba tendo uma alocação indevida de recursos, uma alocação ruim de recursos, e o que você poderia fazer um carnaval, um projeto de investimento, um projeto de custo que poderia fazer com 5, você gasta 10. Né? E a gente vê muito isso no mundo do carnaval. Queria deixar isso claro, né? Quem está nos assistindo no LinkedIn, nós temos o nosso projeto Blog Ouro de Tolo. Quem está nos assistindo no Blog Ouro de Tolo, né, peço que contribua com o canal, se torne membro do clube de membros a partir de R$ 7,99 mensais, tem o nosso Pix, blogourodetolo@gmail.com. Tá, mas eu queria, retomando a série, eu estou gravando até fora do nosso ambiente normal, mas eu queria deixar isso muito claro. Roubo é uma coisa, desvio de recursos é uma coisa, mas gestão pouco eficiente de recursos é outra. O carnaval tem muita gestão pouco eficiente de recursos, tá, gente? Então, bom feriadão a todos, tá? Aqui no Rio, como tem feriado também na quarta-feira, é um mega feriado de 6 dias. E um grande abraço a todos e vamos retomar essa coluna, né, Carnaval e LinkedIn, aos pouquinhos. Grande abraço a todos.